ficasse em pé e abrisse a sua Bíblia ou o seu smartphone no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículos 7 a 25. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amileque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziglag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado na terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi, e os que estavam com ele, ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: olha só, né? Olha que turma boa. Todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar a sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meu irmão, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu, entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Esta é a palavra que Deus tem para nós nessa noite, amém? Pai, concede-me, Senhor, toda a plenitude do Espírito Santo para poder ministrar esta palavra com unção, com graça, com direção do Teu trono. Dá-nos entendimento e discernimento da Tua verdade. Mostra-nos, ó Deus, aquilo que precisamos entender, aquilo que precisamos que o Senhor nos conceda uma graça de libertação e de transformação e de maturidade para podermos crescer no conhecimento do Evangelho. Assim oro, Deus, para que cada pessoa que está aqui essa noite seja tomada desta plenitude de graça e favor. Assim oramos no poder e na autoridade do santo nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Irmãos, eu queria, como tema dessa noite, falar sobre a posição de uma pessoa e a condição
que a vida nos proporciona. Aqui nós temos o relato da história da vida de um homem que tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, que era Davi. Davi tinha ido a uma batalha com esses homens que eram seus soldados, e ele deixou na aldeia somente as mulheres e as crianças, e levou todos os homens. E quando ele retorna da batalha, e eles chegam, toda a aldeia estava queimada, todas as casas queimadas, todos os bens haviam sido levados, e as mulheres e as crianças não estavam lá. Pense você no susto que Davi levou ao chegar naquele lugar e ver aquela situação. E é interessante porque os homens se voltaram contra Davi. Assim como ele tinha um reconhecimento de ser um homem de Deus, um grande líder, mas naquele momento eles o culparam, eles colocaram sobre ele a culpa de ter levado todos os homens e deixado a cidade, deixado as mulheres e as crianças desprovidas de segurança, de proteção. Mas é interessante porque Davi, ele tem uma postura de um homem que sabe a sua posição diante de Deus. Ele não se defende, ele não agride ninguém, ele não xinga, ele não tem nenhuma atitude que talvez eu e você teríamos naquele momento. Ele simplesmente pede aquilo que era comum naquela época, que era a direção do sacerdote. E como ele se via como um sacerdote, ele pega a estola sacerdotal, se cobre e pede a direção de Deus. E Deus fala com ele. Deus fala com ele. Deus mostra a ele o que ele deve fazer. E a partir dessa direção, a partir desta posição, Davi então toma uma atitude. Queridos, as condições da vida, elas mudam diariamente. As condições da vida são suscetíveis a coisas que nós jamais podemos imaginar ou esperar que aconteçam. Você pode sair daqui, enfrentar uma situação no trânsito. Você pode sair daqui, entrar no carro e ter uma discussão com o seu cônjuge. Você pode sair daqui, enfim, tantas coisas. Pode não acontecer nada. Você pode começar essa semana com algumas situações que você jamais esperava que fosse acontecer. Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude quando a vida lhes traz condições que são desfavoráveis, que são contras aquilo que você estava esperando ou estava preparado? A posição de um homem e de uma mulher de Deus não pode mudar diante dos fatos da condição da vida. Não pode. É nesse momento que nós refletimos o quanto de Deus está em nós. Não é simplesmente o fato de sermos um exemplo, porque algumas pessoas estão nos vendo. Não é isso. É simplesmente o fato de termos um Deus que, independente do que acontece ao nosso derredor, Ele está no controle. Amém? Amém? Eu me recordo que o Jefferson tinha, acho que 17 ou 18 anos, ele tinha a carteira provisória ainda, e ele, na
na sua flor da juventude, como qualquer um que tem a carteira nova, ele disse assim: pai, posso levar meus amigos em casa? Já volto com o carro. Eu disse: vai. Ele sabia dirigir muito bem, eu que lhe ensinei. E aí, irmãos, ele descendo a Valdemar Loureiro de Campos, né? Enfim, alguém veio e me disse assim: o Jefferson sofreu um acidente. E imediatamente eu e Erika pegamos um outro carro, já que o nosso carro não estava mais ali, e fomos ao local. Quando cheguei ao local, tinha SEAT, ambulância, um monte de carro, e uma situação bem complicada. E as pessoas da igreja foram todos para lá. E todo mundo ficou observando qual era a minha atitude, porque o Jefferson detonou o meu carro. Ele acabou com o meu carro. Deu perca total. Um amigo dele que estava na frente, estava com a guitarra segurando. Ele quebrou a guitarra no meio, que era a guitarra, era Deus e a guitarra dele. Um dia o Jefferson vai contar essa história, vocês vão rir muito, porque eles foram para o hospital e tem muita coisa engraçada em tudo isso. O Cristiano que estava atrás também, enfim, foi, mas assim, nada grave, né? A moça que estava no carro, no outro carro que ele bateu, era uma amante do rapaz, e ele estava muito preocupado com toda a situação, que ele queria que levasse ela logo para o hospital. É uma cena assim, e eu naquele momento eu disse: Deus, obrigado, Senhor, por preservar a vida do meu filho, a vida desses meninos, a vida dessas pessoas. Mas como seria se eu chegasse ali e meu filho não estivesse vivo, né? Qual é a postura que você tem em Deus diante dos fatos e das condições que a vida lhe traz quando você não está preparado? Nós fizemos um culto, nós estávamos adorando a Deus, nós estávamos na presença de Deus. Por que, Senhor? Por quê? Aquilo que faz as condições da vida não está ligado ao momento em que nós estamos na presença de Deus. A vida é suscetível a fatores que nós não temos às vezes explicações, mas o Deus que você tem, Ele não está condicionado a um culto, Ele não está condicionado a um momento, Ele está condicionado a quem Ele é na sua vida. Amém? Então as condições, queridos, elas não podem determinar a sua posição. É a sua posição que determina as condições da vida. E esse é a grande questão da vida, porque Davi, ele tinha naquele momento uma posição em Deus. E Davi, ele era um homem que sabia quem ele era em Deus. Não foi a estola sacerdotal que ele pôs sobre si, não foi. Quando Davi tinha 17 anos e ele vai enfrentar Golias, o rei Saul lhe dá a sua armadura. Ele disse: não é isso, não é isso que me vai fazer vencer esse gigante. É o meu Deus no qual eu creio, no qual eu confio. E aí ele fala do seu relacionamento com Deus. E essa é a essência daquilo que você precisa diante dos fatos da vida. Qual é o seu relacionamento de essência com Deus, quando você não precisa de atributos externos para resolver as situações que a vida lhe traz? Deus está ali. Deus é presente na sua vida. Deus está ali naquele momento. A crise da sociedade e da igreja nesses dias é porque ela não sabe a sua posição em Deus. Nós temos pais que não sabem quem eles são diante da sua posição no lar, no seu casamento. Homens que estão sem autoridade. A palavra de Deus e a minha interpretação que o maior valor de um homem dentro de casa, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, é o amor.
é levar o amor. Paulo diz em Efésios: amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, ame os seus filhos. E nós estamos vendo pais que não amam com o verdadeiro amor, que não sabem qual é a sua posição no lar, mães que não são sábias, que não sabem conduzir os seus lares, mulheres que às vezes são tolas. Qual é a sua posição dentro da sua casa, dentro da sua família? Filhos que não sabem o princípio da obediência. Os lares estão perdendo a essência da sua posição, daquilo que a palavra ensina e daquilo que verdadeiramente temos que ser e fazer. Quando nós não temos uma posição correta dentro dos nossos lares, como pai, como mãe, como filhos, as condições da vida vão nos levando a lares desestruturados, a pais desesperados, a filhos rebeldes. Eu conversava com a minha filha hoje, ela é professora, e nós falávamos sobre, o meu sobrinho está fazendo uma formatura, e vai ter 2.000 pessoas se formando. Pedi para ele não me convidar para essa formatura. 2.000 pessoas. Ainda bem que o nome dele é Ivan, então é I, não é tão longe, né? Mas, e aí ele estava falando que forma muito engenheiros, pessoas na área de direito, muitas pessoas na área de psicologia, né? Poucos professores. Por quê? Porque graças a Deus um professor ele tem que ser um vocacionado. Mas hoje, irmão, ser professor de filhos dessa geração é coisa de louco. É coisa de doido. Nós estamos vivendo uma realidade onde não existe mais uma posição correta no contexto da família. A sociedade está desestruturada porque a família não tem um posicionamento em Deus. Eu gosto muito de pensar que quando a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor se esfriaria, não é porque o ódio vai tomar conta, é porque as pessoas estão se achando boas demais. Hoje, os homens, os casais estão se separando porque o marido está dizendo: eu sou bom demais para essa mulher. As mulheres estão dizendo: eu sou bom demais para esse homem. Os filhos se acham muito mais inteligentes que os pais. Chamam os pais de ignorantes, dão risada. Queridos, a humildade é algo que não é pensar menos de si, é pensar menos em si. A inteligência, ela nunca vai superar a sabedoria, porque a inteligência é conhecimento, mas a sabedoria é princípio. É princípio. E as pessoas estão vivendo muito mais por conhecimento do que pelos princípios. Princípios não mudam, princípios determinam a base, os fundamentos da vida. O conhecimento torna pessoas racionais, tolas, soberbas. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que... Mas quando você só estuda e você não tem princípios determinados, como princípios de Deus na sua vida, algo a mais vai ter posição, vai ter valor na sua vida. A posição de uma pessoa, ela precisa de 3 elementos: propósito, prumo e direção. Uma pessoa que não tem propósito na vida, ela nunca sabe qual é a sua posição. Qualquer vento de doutrina, qualquer coisa, ela está indo atrás. Tem homens que não conseguem criar raízes profissionalmente, porque não tem propósito na sua vida. Tem mulheres que não conseguem alcançar os seus propósitos, porque vivem mudando todas as horas. Eu falava com o pastor Rômulo essa semana, eu disse: você não pode ficar mudando os seus propósitos,
Você muda suas metas, mas o propósito não pode mudar. Nós somos uma geração que não termina as coisas. Como diz aquela moça no YouTube, você não termina os seus começos. Porque nós não temos propósitos definidos, nós não temos propósitos claros, e quando temos, nós não temos perseverança, não temos persistência naquilo que nos leva a alcançar. Todo propósito tem um processo. Nós precisamos de prumo. O que é prumo? Prumo é toda obra criada por um engenheiro, mesmo que ela foi colocada no papel, ela precisa do prumo. Quando vai ser executada, precisa do prumo. Se não houver o prumo, ela corre o risco de não ter bases bem fundamentadas. A nossa vida precisa de prumo. Nós precisamos ajustar a nossa vida, nós precisamos ajustar o nosso casamento, nós precisamos ajustar os nossos relacionamentos com os nossos filhos. E o terceiro ponto, direção. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Nós precisamos saber qual é o propósito, qual é o prumo da nossa vida, mas também qual é a direção para a qual nós estamos indo. Para onde você está indo? Quais são os propósitos da sua vida? O que é que faz o fundamento e a base da sua vida? Davi ensina nesse texto 3 princípios: ética, lealdade e fidelidade. É interessante porque quando a metade dos soldados ficam, que estão cansados, estão exaustos, e só uma parte vai, e eles vão lá e pegam todos os seus despojos, e pegam os seus familiares e voltam, e quando eles encontram aqueles soldados que ficaram, Davi diz: vamos repartir igual. Aqueles que foram não aceitam. Mas Davi é um homem de ética, Davi é um homem leal, um homem de fidelidade. Ele diz: não, todos vão receber a mesma coisa. Nós hoje, queridos, precisamos entender que a posição de um homem e de uma mulher precisa ter ética, precisa ter lealdade e fidelidade nas coisas. Nós estamos vivendo uma sociedade sem ética, uma sociedade onde não há mais lealdade e fidelidade. E não existe forma de você ter uma posição determinada e verdadeira se não for em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a base diária em cada minuto da sua vida para que você tenha uma posição correta. Não existe outra forma, não existe nada no mundo que possa ser maior e melhor do que Cristo. Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele diz também em Colossenses 3,12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Ele diz em Gálatas 2,20: logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um homem que tinha Cristo como a base de sua posição. Um homem que tinha Cristo como a essência daquilo para o qual ele lidava o dia a dia da vida. Como que você vai lidar com as condições que a vida vai lhe trazer esse ano? Nós estamos só iniciando o ano.
Quando José recebe os seus irmãos no Egito, e os seus irmãos chegam e eles dizem, eles se sentem culpados com o que eles fizeram com ele. E José diz o seguinte, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. José diz o seguinte: não se sintam culpados. Foi Deus quem permitiu que eu passasse por tudo que eu passei. Um homem que estava centrado em Deus. Você querido, esse ano Deus vai permitir muitas coisas na sua vida e na minha vida. As condições vão ser inúmeras. As condições vão ser de tal forma que a gente não tem nem ideia do que será. Mas o que vai determinar você lidar, fica comigo aqui, deixa o Cristo ali que ele já está indo embora. Amém? Porque ele vai viajar. Amém? Amém, amém. Irmãos, vocês não têm ideia como vocês viajam. Eu estou olhando cada um de vocês aqui. E este ano, como você vai lidar com as condições que a vida vai lhe trazer? Como você tem lidado? Se nós perguntássemos para sua esposa, qual é a sua postura diante das situações que a vida lhe traz? O que ela responderia? Se nós perguntássemos para o seu esposo, qual é a sua postura diante das condições que a vida lhe traz? O que ele responderia? O que ele responderia? Se nós perguntássemos para os seus filhos, obrigado, Fábio, como seus pais lidam com o dia a dia da vida, qual é a resposta deles? Que postura você tem como homem e mulher de Deus diante da vida? O maior testemunho que nós temos é aquilo que nós somos em Deus. É a essência daquilo que nós manifestamos na plenitude da intimidade com Cristo. Eu fico impressionado, queridos. Eu fico impressionado com crentes que estão há 20 anos na igreja, 30 anos, e têm atitudes vergonhosas diante das condições da vida. Vergonhosa, desespero, xingamento. Pessoas totalmente desestruturadas. Cristãs. No trabalho, não têm ética, não são leais, não são fiéis. Se o patrão virar as costas, bota o pé em cima da mesa. É impressionante como nós estamos vivendo um cristianismo onde as pessoas não têm uma posição em Deus. Às vezes eu falo com algumas pessoas, às vezes eu peço algumas coisas para algumas pessoas e eu fico impressionado com a resposta daquelas pessoas, respostas de incrédulos, de pessoas que não têm fé, de pessoas que não valorizam o reino de Deus. Às vezes a gente tem que fazer atendimentos de cristãos onde os seus lares são lares que não se ora, não se lê a Bíblia, não tem temor. Eu tenho alguns casais que eu estou cansado de repetir a mesma coisa. Não ora como casal, não ora em casa, não tem reverência, não vem à igreja, não envolve seus filhos. Uma mãe sábia
ela ensina o seu filho a ficar no culto, ela ensina o seu filho a adorar a Deus, ela vem no carro falando para o seu filho: por que você vai à igreja? Mas a mulher mais sábia também é aquela que em casa ela tem exemplos de uma mulher de Deus. Homens que conversam sobre situações da vida como homens de Deus com seus filhos. Você não é amigo do seu filho, você é pai, você é sacerdote. Tem filho chutando a bunda do pai. Tem filho xingando a mãe. Está errado, irmãos. Nós precisamos construir lares onde o que seus filhos serão daqui a 10 anos, aonde eles estarão, o que o seu casamento será daqui a 10 anos, o que o seu namoro será daqui a 3 anos. Qual é a essência da vida, daquilo que você espera em Deus diante das condições da vida? Quais os seus desafios que você tem essa semana, esse mês? Domingo passado eu fiz aniversário e eu recebi dos meus filhos palavras que eu acho que muito pai gostaria de receber. Eu não sou um pai perfeito, jamais serei. Mas eu sempre honrei a minha esposa, priorizei a minha família. Eu estou no ministério há mais de 20 anos. Meus filhos amam o Senhor, amam estar na igreja. E eles não estão porque eu peço, eles estão porque eles amam ao Senhor. Se eles fazem o que fazem, e eles não são perfeitos também, mas eles fazem porque eu e Erika investimos na vida deles. Escola dominical, eu e Erika fizemos dezenas de cursos de casais. Nós aprendemos muito para que nós pudéssemos ter uma posição correta como casal e como família. Quem conhece a minha casa sabe que o meu lar é um lar de paz, de alegria. Nós damos muita risada, nós temos muita história engraçada, porque nós brincamos muito, viajamos muito com os nossos filhos de Kombi, passeamos muito nos parques com eles, gastamos tempo. Eles nunca faltaram uma reunião de mocidade, eu sempre levava e buscava. Eu investi na vida dos meus filhos. A posição de um homem de Deus não está no seu chamado, está na intimidade que ele tem com Deus. Eu gostaria muito que essa semana, você que vai lidar com situações que a vida vai lhe trazer, que você tivesse uma posição de um homem e de uma mulher de Deus. Que você fizesse como Davi: Senhor, o que eu faço? O que eu falo? Como eu lido com essa pressão que está sobre mim? E não eram pessoas boas, eram ladrões e vadios. Está na Bíblia, nós lemos ali. Eram homens difíceis. A melhor coisa, queridos, quando você não sabe o que fazer, é não fazer nada e orar. A melhor coisa quando você não sabe o que falar, é não falar nada e ficar em silêncio. Porque nós lidamos muito mais com as nossas decisões erradas, com as nossas escolhas erradas, do que se nós não tivéssemos falado e não tomado nenhuma decisão. Vocês não têm ideia como é a minha vida. Na segunda-feira, cedo, toca o telefone, bater o carro do projeto. Hoje, cedo, toca o telefone, uma situação lá no FASD bem complicada.
Bem complicado. Eu estava num velório lá tentando resolver. Mas eu não posso perder a alegria, não posso perder a paz, não posso perder a temperança, o domínio próprio, a mansidão, porque essas condições não vão mudar, sempre vão existir. Enquanto existe vida, existe problema. Enquanto existe ministério, existe dificuldades. Enquanto existe casamento, vai existir adversidade. Você não existe para ser a pessoa certa do seu cônjuge. Você existe para ser a pessoa certa para Deus. Você existe para que Deus se manifeste através da sua vida, e a sua vida vai ser instrumento de amor na vida dessa pessoa. Enquanto você quer que aquela pessoa seja a pessoa certa, isso é um amor falso, isso é um amor condicionado, isso não está nos planos de Deus. Deus não condiciona nada. Aquilo que Deus espera de você é o que você dá sem nada a receber. É assim que a vida nos leva a viver plenamente em Deus. Amém? Qual é a sua posição diante das adversidades que a vida está e vai trazer para você? Eu oro para que vocês sejam homens e mulheres de Deus. Que vocês se lembrem dessa passagem, que vocês se lembrem desses homens de Deus que, independente de todas as circunstâncias que viveram, foram homens que foram tementes a Deus. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Queria que você ficasse comigo aqui, por favor, não se distraia. Eu queria que você continuasse na presença de Deus. Geralmente quando a gente traz uma palavra assim, a gente fica pensando assim, fulano devia estar aqui. Não, quem está aqui é você. E Deus está falando com você. E eu queria que você pensasse hoje, ou no máximo esta semana, situações em que você não soube lidar. Situações em que você não soube lidar. Eu queria que você pensasse esta semana que vai nascer, o quanto que você precisa de Deus para lidar com algumas situações que você não sabe como lidar. Você não sabe. O quanto que você pode chegar à presença de Deus e dizer: Deus, eu não sei como lidar com isso. Eu não sei como lidar com isso. Eu não sei. Quando eu preparei essa palavra, Deus me falou ao coração que aqui estariam pessoas hoje. Quando eu e minha esposa vínhamos para cá, nós vínhamos orando por vocês, dizendo: Senhor, tantas pessoas estão vindo para cá, que o coração delas esteja aberto ao teu falar, à tua palavra. E Deus está falando aqui, queridos, que há corações aqui, há corações de esposas aqui, que estão cansadas, se sentem solitárias, se sentem desprovidas. Há corações de homens aqui que não sabem lidar com algumas situações da sua vida. Há corações de jovens aqui que estão aflitos com as suas lutas carnais. Há pessoas aqui que estão com enfermidade. Fica comigo, irmão, Deus está falando com você. Não fica olhando para a pessoa do lado, fecha os olhos. Se você não consegue se concentrar, fecha os seus olhos. Tem pessoas aqui que estão enfermas, não sabe lidar com a sua enfermidade. Talvez você tenha um desafio no seu negócio,
no seu trabalho, nas suas finanças. Você está cansado das pessoas dizerem que você é um incompetente, que você não alcança os seus propósitos. Talvez você tenha um sentimento no seu coração de não conseguir sustentar a sua própria vida, sustentar o seu próprio lar. Talvez você está vivendo um conflito com alguém, um parente, talvez alguém do seu trabalho. Talvez você vai iniciar essa semana sem vontade de iniciar, sem vontade de trabalhar, sem vontade de lidar com algumas coisas. Mas talvez você não tenha nada, está tudo bem, está tudo certo na sua vida. Deus está dizendo que Ele é contigo. Deus está dizendo que Ele é a sua força. Deus está dizendo: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus está dizendo: eu conheço o lado da cama que você dorme. Eu conheço cada fio de cabelo que cai da sua cabeça. Eu conheço as lágrimas que você derrama. Eu conheço o pulsar do seu coração. Hoje eu fui no velório da mãe do Ala, do pastor Ala. E eu fiquei impressionado esta semana em ver a postura desse homem. A mãe no hospital. Semana passada já falaram que ela tinha morrido, ele foi para lá, ela não morreu ainda. E ele ministrando a minha vida, ele dizendo: pastor, eu tenho ministrado meu pai, tenho ministrado minhas irmãs. Se é o tempo que Deus tem para ela, nós temos que liberá-la. Quando você está em Deus, você entende a vida. Eu estava olhando aquela mulher e estava conversando com o pastor Rômulo, uma mulher cheia de vida, cheia de amor, cheia de obra na igreja, mas terminou o ciclo da sua vida. Eu gosto de dizer, irmãos, quando eu morrer, eu não quero ser lembrado pelas obras que eu fiz, eu quero ser lembrado como um homem de intimidade com Deus. Que você possa ser lembrado por isso. Uma mulher e um homem de intimidade com Deus. Alguém que ouve Deus, alguém que fala com Deus, alguém que está na presença de Deus em todo o tempo, em todo momento. Eu queria que você fechasse seus olhos.